E olha, mãe e filha morrem ao cair de uma janela de um hotel. Criança tinha apenas 6 aninhos de idade. E as circunstâncias da queda estão sendo apuradas, mas existe a hipótese da menina ter sido atirada pela própria mãe. Imagine você, a própria mãe ter jogado a filha, então, de uma janela de um hotel. Vamos conversar com a Carolina Barros, que ela está acompanhando esse caso, é polêmico, é aqui na nossa região de Minas Gerais, no nosso estado, né, Carol? Boa noite, seja bem-vinda. Traz os detalhes para a gente desse caso, o que é que tem de informação, se a polícia já confirma que foi a mãe que jogou e tudo mais, Carol. Oi, Lúcio, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem também. Olha, a polícia ainda não tem essa afirmação, mas é sim uma das hipóteses levantadas, uma das linhas de investigação que estão sendo apuradas para esse caso tão triste da morte de mãe de 32 anos e filha de apenas 6 aninhos de idade. O que a polícia tem até agora é o seguinte: essa mulher foi se hospedar no 10º andar de um hotel com as 2 filhas. Além da pequenininha de 6 anos, também tinha uma adolescente de 13 anos. Quando foi por volta de 3h30 da tarde de hoje, a adolescente saiu correndo pelos corredores do hotel e gritando, pedindo ajuda. Isso dizendo que a mãe teria atirado a irmãzinha dela menor da janela do prédio. E quando foram analisar direito a situação, as 2, na verdade, estavam já do lado de fora. A criança caiu sobre a marquise do prédio e a mulher foi até a calçada. Então o corpo dela foi encontrado na calçada, apesar de os bombeiros, SAMU terem sido acionados, não foi possível salvar a vida nem da criança e nem da mãe. A mãe estava sem os sinais vitais ali mesmo na calçada, os bombeiros subiram na marquise do prédio para retirar a criança e infelizmente os médicos também constataram que estava sem qualquer sinal vital, não era possível fazer nada para reanimar essa criança também, viu? Agora, há uma informação de que teria mais uma pessoa hospedada no local, que seria o padrasto das meninas. Uma outra informação, esse homem não foi localizado, uma outra informação é que a mulher estaria em surto, ela estaria passando por problemas psicológicos, tomando medicamentos inclusive, e que ela poderia ter entrado em surto e atirado a filha da janela e em seguida se jogado, o que é a principal linha de investigação. Mas também há outras possibilidades. Uma informação que surgiu agora há pouco, né? É que como ela tinha esses problemas psicológicos, ela tinha falado recentemente e por algumas vezes em tirar a própria vida. Então tem uma outra informação também, que pode ter ocorrido uma briga lá dentro, não se sabe ao certo ainda envolvendo que pessoas, e as 2 acabaram caindo da janela do prédio. É outra possibilidade que está sendo apurada também após uma briga familiar. Bom, a Polícia Civil já deu início às investigações, aos trabalhos de perícia, de localização de todas as evidências possíveis. Agora o que tem que ser localizado é esse possível companheiro da vítima, o possível padrasto das crianças. E também terá que ouvir essa adolescente. Nesse primeiro momento são só informações preliminares repassadas inclusive pela própria adolescente, mas ela precisa ser ouvida por pessoas especializadas, inclusive ela também é menor de idade, já entrando ali na fase da adolescência aos 13 anos, ela tem que ser ouvida de uma forma mais cuidadosa, até porque ela perdeu mãe e também a irmãzinha mais nova. Então, depois de todos esses trabalhos feitos, é que a polícia poderá dar mais detalhes, coletar mais evidências. Eles vão tentar investigar, num princípio, se a primeira fala estaria correta, que é a de um surto dessa mãe que teria jogado a filha, a própria filha, do 10º andar de um prédio e depois se atirado. Isso aconteceu hoje à tarde lá em Belo Horizonte, em um hotel na nossa capital mineira, Lúcio. Tá certo, cara. Inclusive está rolando maior repercussão lá na capital, inclusive que a polícia está todo mundo trabalhando. Você vê imagens ali do local, olha como é que está a situação. Agora, esse padrasto é peça fundamental. Não estamos dizendo aqui, neste caso, de que ele seria o culpado, mas é importante o depoimento. Agora, perguntar não ofende. Para onde ele foi? Cadê este homem? Porque deveria permanecer no local e prestar os esclarecimentos ali à polícia, às autoridades, não é mesmo? Por que ele fugiu ou não fugiu?
Então, até agora, não há informação de que ele estaria no hotel. E essa adolescente também, essa irmã, então, dessa criança de 6 anos que morreu e filha dessa mulher também, que também se jogou lá de cima, gente, ela vai ser fundamental o que ela vai dizer às autoridades. Claro que a Carol bem comentou uma escuta especial, vai ter que ouvir ali por meio de um psicólogo, porque é uma criança, minha gente. Mas ela viu, imagine o trauma que fica na cabeça. E aí, atenção, hein? Daqui a pouquinho está chegando novas informações. Agora sobre lá? Vamos lá. Então, olha a informação que a gente está trazendo para você agora. A mãe se hospedou ontem. No hotel. Então a informação que chega agora, olha, estamos ao vivo, hein? Conexão com Belo Horizonte. A mãe e as 2 filhas se hospedaram ontem no hotel. Hoje à tarde. Então, hoje, olha só, chegando a informação. Hoje à tarde, então, esta mãe teria jogado a criança pela janela. A informação acaba de ser confirmada pela polícia da capital mineira e, na sequência, ela também teria se jogado. Não existe padrasto na história. É informação da polícia, hein? A adolescente de 13 aninhos, gente, ela presenciou o momento em que a mãe atirou essa criança de 6 aninhos e quando a adolescente percebeu que o local estava perigoso, ela conseguiu fugir, porque talvez, se ela tivesse permanecido no local, ela também poderia ter sido jogada, porque a mãe estaria em surto psicótico. Essa informação que chegou agora, a Carolina estava acompanhando, e aí sim, a outra informação que chega para nós, a mãe tem problema psicológico. E agora a polícia faz contato com os familiares para entender de fato essa situação, de onde que elas vieram e como é que foram parar neste hotel em Belo Horizonte. Está aqui o hotel, minha gente, ó. Imagine a situação complicada. Esta mãe que entra em surto psicótico, segundo as informações da polícia, atira a criança, filha, de 6 aninhos e na sequência vai. Agora, a adolescente que estava lá, essa adolescente de 13 anos, que é outra filha dessa mulher, percebe a cena e consegue fugir. Vou repetir, se ela permanecesse no local, talvez a mãe poderia tentar jogá-la também. Então, infelizmente, 2 pessoas. Gente, 1º de dezembro, já época de fim de ano. E aí, ó, só para você ter uma ideia, esta mãe, segundo a polícia, ela já tinha aventado, cogitado de tirar a própria vida. Já tinha falado assim aos familiares que eles já estão conversando com a polícia, mas só que eram apenas conversas, nada de concreto. E de repente ela vai para o hotel, se hospeda, tudo naturalmente, ela e as 2 filhas, tá tudo certo, e de repente despenca. Joga a criança lá do 10º andar e na sequência vai ela também. Não estaria bem, agora é claro que deve ter um psiquiatra que deve comprovar isso aí, esse surto, ela deve estar sendo assistida por alguém. Tudo isso agora é objeto de investigação da polícia, mas é um caso, no mínimo, que parou Belo Horizonte, a região central aqui da capital, não é mesmo? Então tá aqui, ó, a polícia trabalhando, investigando, mas as informações chegam para nós neste momento. Então não havia padrasto, esse homem não estava lá. Então a gente retira esse comentário e fica então a culpa ali nesse primeiro momento, a situação de um possível surto psicótico desta mulher, dessa mãe, que joga inclusive a filha, a outra moça jovem, adolescente de 13 aninhos, conseguiu escapar e agora, claro, tudo que ela disser à polícia vai ser fundamental também para resolver. E o contato também que a polícia já está fazendo, a Polícia Civil, os investigadores, com os familiares desta mulher para confirmar isso tudo e entender ao certo o que estava acontecendo com a família. Mas um caso triste, eu estava dizendo agora há pouco, é final de ano, de repente 2 pessoas da mesma família morrem dessa forma trágica. E a gente traz para você aqui porque realmente é um caso muito forte, é fora da curva e a gente conta para você que é aqui da nossa capital mineira. Combinado?